Colossenses, versículo 5. Depois a gente vai voltar um pouquinho e vai ler em Efésios, mas abra aí, Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, e essa palavra é a glória a Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Diga comigo, avareza é idolatria. Volte um pouquinho na sua Bíblia aí, algumas folhas, e volta em Efésios. Tem Gálatas, Efésios, Filipenses, né? Você está em Colossenses, então passa Filipenses aí, você já abre em Efésios, capítulo 5, versículo 5. Efésios 5:5. Vamos ver o que diz aí a palavra? Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, versículo 5. Eu estava no 3. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, diga assim, o avarento é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Coloque a mão sobre a Bíblia Sagrada, feche seus olhos. Se você não tem a Bíblia, põe a mão no cantinho da Bíblia do seu irmão, feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, será ministrada, e eu tenho certeza que a tua palavra vai nos edificar nessa noite. Estamos celebrando a tua presença, celebrando a tua glória, celebrando a salvação que há no teu nome neste lugar. Pedimos que o Senhor fale conosco e toque o nosso coração, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Feche sua Bíblia, pode acomodá-la aí no seu colo, no ladinho aí, num lugar qualquer, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Alguns minutos são reservados para a pregação. Neste momento eu gostaria que você dedicasse a máxima atenção ao altar. Evite sair do ambiente, porque assim você não perde nenhum momento da palavra e também você não tira a atenção da pessoa que está atrás de você. Evite falar com a pessoa que está do seu lado, porque vai ser bênção para a sua vida. Pois no culto, quando a gente fala com a pessoa do lado, a gente tira a atenção dela, né, porque ela ouve, né? Você ao ouvido dela. Você tira a atenção de quem está atrás, que fica vendo você falando, e tira a atenção do pastor que está ministrando. Então, conversar na hora da pregação é uma verdadeira tragédia no culto. A gente causa muito prejuízo no ambiente quando nós falamos, e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Mas então dedique a máxima atenção. Essa orientação faz parte da ordem no culto, e Deus tem prazer em que tenhamos um culto de ordem e decência. Afinal de contas, na nossa bandeira tem um dizer muito forte e poderoso. Está escrito lá, ordem e progresso. Quando temos ordem, nós vamos com certeza progredir. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje que talvez vai ser interessante, talvez não, certamente será interessante, e talvez será um pouco engraçada. E a gente vai aprender algumas coisas nessa noite. Vai ser uma grande bênção para a sua vida, então não perca o início. É como um filme, não perca o início para você entender bem a conclusão da palavra. Em dois momentos aqui nós vemos o apóstolo Paulo destacando o seguinte: olha, não vai herdar o reino de Deus, ou seja, não vai estar no céu, não tem salvação ele elenca alguns, o que come demais, né, que tem apetite desenfreado, que é glutão, o fofoqueiro, o fornicador, o idólatra. Aí ele fala assim, mas quem que é o idólatra? Ele fala assim, o avarento, que também é idolatria. Em um outro momento aqui, ele diz assim, olha, fala sobre prostituição, impureza, e ele fala também que o impuro e também o avarento, que é um idólatra, eles também não vão ter herança no reino de Deus. Então ele faz questão de, em dois momentos, destacar aqui, avareza é uma forma de idolatria. Mas o que é avareza? Lembrando você que nós estamos hoje fechando o último domingo do mês de novembro, onde nós estamos buscando a bênção de Deus na nossa vida financeira. Durante todo esse mês, em muitos momentos, nós ouvimos a respeito de vários
pontos e temas relacionados à nossa vida financeira, porque é um tema que a Bíblia trata em muitos momentos. Jesus fala mais a respeito da questão financeira no Novo Testamento, até mesmo do que ele fala de salvação. Eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de um homem qualquer. Então ele dá uma importância muito grande a essa área. E realmente esta área, ela precisa ser bem organizada e precisa ter a bênção de Deus enquanto estamos aqui na terra. Quem está comigo, diga glória a Deus. Por que a gente fala que precisamos da bênção de Deus? Porque dinheiro é espiritual. O que significa a avareza, uma pessoa avarenta? O dicionário diz que avareza é o apego excessivo ao dinheiro e às coisas materiais. O avarento também, ele é considerado uma pessoa materialista. E ele é também considerado uma pessoa egoísta. Ele vê geralmente só o seu próprio lado. Então quando a gente fala de avareza, a gente fala de alguém que adora algo. Porque idolatria nada mais é do que aquela pessoa que adora algo que não seja Deus. Tudo que nós adoramos, que não é o nosso Deus, é uma forma de idolatria. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então idolatria não é só adorar a santa lá, adorar o santo. Pastor, eu já tirei tudo isso da minha casa, glória a Deus. Mas a avareza, o apóstolo Paulo está falando que é uma espécie de idolatria. Então se você entendeu o que é uma pessoa avarenta, que é a pessoa extremamente apegada ao dinheiro, você entende que é a pessoa que adora ao dinheiro, às coisas materiais ou aquilo que ele tem. E num determinado momento, no Novo Testamento, a gente encontra uma palavra que vem de chapa, assim na cara do avarento, fala assim: você não consegue servir a Deus e ao dinheiro. Você não consegue servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a Deus e a mamon. Enfim, nós entendemos então que esta é uma área em que nós precisamos buscar também libertação na nossa vida para que sejamos completos. Temos que buscar libertação para que sejamos liberais para com Deus nesta área. Você não ouve aqui na igreja quadrangular se falar sobre questão financeira o ano inteiro. Em um determinado momento do ano, Deus nos dá uma direção para nós ensinarmos a igreja nessa área. Você ouve falar aqui sobre cura, libertação, conversão de famílias. Uma coisa que nós trabalhamos muito aqui é salvação de vidas de pessoas. Você ouve falar sobre vida com Deus, você ouve falar contra o pecado. Você ouve falar sobre várias áreas, sobre servir a Deus com alegria, sobre amar o seu irmão. Enfim, mas nós ensinamos você também a ser bem-sucedido financeiramente. A ser cheio do Espírito Santo, mas ser abençoado financeiramente. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Queridos, então, agora nós tivemos agora há pouco aqui a ministração de dízimos e ofertas, e entraram ali dentro do gasofilácio, tem alguns valores em dinheiro, né? De dízimo, de oferta, tal, oferta para as crianças. E você sabe por onde passou esse dinheiro que estava na sua mão? Talvez, quem garante que esse dinheiro já não passou na mão de traficante, que esse dinheiro já foi usado para comprar droga, e ele foi circulando, chegou na sua mão. Esse dinheiro pode ter sido fruto de um assalto, que alguém roubou, assaltou, depois gastou lá, e no comércio, o comércio levou para o banco, aí você sacou o dinheiro lá no banco, e aquele dinheiro foi fruto de um assalto lá atrás. Então esse dinheiro, isso que está nas suas mãos, de repente ele passou em muitos lugares terríveis, as mesmas cédulas que você agora acabou de abençoar aqui no altar. Dinheiro é tão espiritual, queridos, que por dinheiro as pessoas, elas passam a odiar alguém por um motivo financeiro, não é? Uma pessoa que tem um convívio maravilhoso, aí a pessoa comprou dele, não pagou, ele passa a ter um ódio mortal, e tem gente que chega até a matar uma pessoa que amou por causa de uma questão financeira. É assim ou não é, gente? Uma pessoa chega com uma arma na mão e diz assim: me passa o teu dinheiro que você tem, e você fala assim: não tenho nada. Tem vezes que ele mata só de raiva por não ter nada. E quantas vezes a pessoa: não, meu dinheiro não vai pegar, ele mata a pessoa para pegar o dinheiro dela. É assim ou não é, gente? É algo espiritual que gera consequências assim, das mais variadas na vida da pessoa. Tem gente que não vem para Jesus, ele não vem para Jesus, ele não vem para Deus. Talvez você tenha gente na sua família, eu tenho na minha, não família de dentro de casa, mas eu tenho nos meus familiares.
não vem para a igreja porque ele acha que na igreja fala muito de dinheiro. A pessoa vai para o inferno porque ela não quer se sujeitar a fazer parte de uma igreja para ouvir a palavra de Deus, ela não quer entregar a vida dela para Jesus, porque ela pega num ponto só do culto, um ponto, fala de dinheiro. Essa pessoa, ela é apegada mais ao dinheiro do que a qualquer outra coisa. Na vida dela, essa é uma forma de avareza. Queridos, quando no Antigo Testamento as pessoas iam sacrificar a Deus, em muitos momentos o sacrifício era feito através de um animal. Havia um derramamento de sangue de um animal, e aquilo subia como uma oferta a Deus. Hoje, nós entregamos, quando entregamos uma oferta, entregamos parte do nosso sangue. Não, pastor, não foi não, ninguém botou uma seringa em mim e tirou um pouquinho. Não, não é. Tudo que vem às suas mãos, normalmente é fruto do seu trabalho. Quem é que gosta de trabalhar, diga amém. Quem gosta de dormir até meio-dia e não ir trabalhar, fala aleluia. Tem uma turma aí, né, que não gosta de trabalhar, mas vai chegar a sua hora, né? Aliás, sinceridade, né? Vocês são novinhas ainda, né? Mas enfim, para os que gostam de trabalhar e trabalham, o dinheiro normalmente é fruto do seu suor, e suor é gerado através do sangue. O suor é a circulação rápida do seu sangue. Aliás, Jesus, a Bíblia diz que num determinado momento Jesus suou gotas de sangue. Então, quando você entrega uma oferta a Deus, você está entregando uma parte do seu sangue a Deus. Você está ofertando algo vivo que saiu de você e é entregue a Deus. Queridos, o país ou a nação de Israel, redobre sua atenção, olhe aqui para frente fixamente, para que você receba a palavra. O país, a nação de Israel, é uma terra extremamente seca. Existem muitos documentários sobre Israel, e lá é um lugar que a maior parte do país recebe chuva, no máximo 2 vezes por ano, cai uma chuva em algumas regiões de Israel. É um país onde 70% é composto de pedras e montes, apenas 30% é de terra produtiva. E lá em Israel, a gente tem a maior produção do planeta de tâmaras, uma fruta extremamente doce. Quem conhece tâmara aqui? Quem já comeu tâmara? A maior produção do planeta sai de Israel. Israel também, sendo um lugar tão seco, que chove tão pouco, é o 4º produtor de flores do planeta. Pastor, como é que isso é possível num lugar onde tem pouca água? Lá no Salmo 133, no versículo 3, no finalzinho do 133, que começa: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo que desce sobre a barba de Arão. E lá no verso 3 diz assim, olha: é como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião. Quem conhece aqui o que é orvalho? Popularmente dito pelos mineiros como aruvai. Quem conhece o que é orvalho aí? Orvalho é uma aguinha, né? Lá em Minas fala assim: eu pisei ali no aruvai, moei tudo meu pé, rapaz. Enfim. Mas o orvalho é aquela aguinha que forma nas plantas à noite, que vem do sereno. Em Israel acontece um milagre para as plantas crescerem. E diz que lá vem um vento chamado vento do norte. Se você procurar o que é vento do norte em Israel, é um vento gelado. Ele vem e, se ele pegar a vegetação direto, ele queima a vegetação de tão frio. Mas os historiadores dizem que acontece um verdadeiro milagre. Ele sempre sopra de trás de um monte. E aquele vento gelado, quando ele sopra de trás do monte, ele sobe, perdendo a sua força, formando no alto do monte muito orvalho à noite. E aquele orvalho desce pelos montes e ele irriga as plantações que estão nas partes baixas. As pessoas plantam estrategicamente nos pés dos montes, sabendo que vai vir um orvalho, que mesmo não vindo chuva, aquele lugar vai se umedecer. Agora, milagre não se explica, isso acontece em Israel.
Por isso eles têm uma produção. Queridos, preste atenção para você não perder essa ministração. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Quem gosta de coentro aqui? Coentro, aquele lá da salsinha, cebolinha e coentro, né? Sabe quanto custa mais ou menos 100 pezinhos de coentro? 100 pezinhos de coentro. Cada um tem umas 7, 10 talinhos, né, de coentro num pezinho. 100 pezinhos de coentro. Custa mais ou menos R$30. Agora, sabe quanto se vende o resultado da colheita de 100 pés de café? Mais ou menos, talvez, pastor, eu não tenho essas contas não, mas de 100 pés de café, o produtor colhe mais ou menos 6 a 7 mil reais. Poxa, que diferença, né? 100 pezinhos de coentro, 100 pezinhos de café, R$30 com um, 6, 7 mil reais com outro. Você queria ser plantador de café ou de coentro? Óbvio, né? Mas tem também o pé de cacau. Quem tem uma plantação de cacau, de 100 pés de cacau, a pessoa consegue fazer de 25 a 30 mil reais com 100 pés de cacau em cada vez que ele produz. Aí você queria plantar coentro, plantar café ou cacau? Vocês são tudo inteligentes, né? Glória a Deus, né? Que maravilha, né? Por que a diferença então, queridos? Por que essa diferença se todos são 100 pés? Quem tem aqui uma nota boa? R$2 não, gente, mas uma notinha assim mais de R$100, R$50. Tem alguém que tem? Não é oferta não vou ficar não, é só para fazer uma demonstração aqui. Alguém tem aí para sacar? Pode, pega aí, a onça. Isso, já soltou a onça aqui. Tem alguém que tem uma garopa aí, não? Não, presta aí, Brenda. Caiu na mão do pastor, tá abençoado, hein? Se for pro gasofilácio, é benção. Mas queridos, olha aqui, os fariseus, a Bíblia conta num determinado momento, Jesus estava num culto como esse, chegou o momento da oferta. Porque vocês pensam que oferta é invenção de pastor de agora? Não. Sempre existiu, desde o tempo de Jacó, de Abraão, e no tempo de Jesus também. Ele estava lá no templo, estava lá olhando, né? E o pessoal estava vindo trazer no gasofilácio as ofertas. Aí, os fariseus, eles vinham assim, ó. Por isso que a gente põe no envelope aqui, né? Eles vinham assim, ó, balançando as notas, e eles colocavam lá dentro. Pastor, como é que o senhor sabe disso? É que Jesus estava vendo quanto que cada um estava colocando. Aí eles vinham assim mostrando e colocavam lá dentro. Aí Jesus olhando, veio uma senhora, uma mulher, e ela colocou, não, é daqui, Brenda. Ela colocou ali umas moedinhas que ela tinha, uma pequena quantia. Volta aí, já ministrou 2 vezes sobre isso, eu acho tremendo isso aí. Ela colocou as moedinhas que ela tinha ali, Jesus estava só olhando, né, as ofertas ali. Aí ele fala assim, olha, essa mulher hoje, ela deu uma oferta que arrebentou com todo mundo que veio aqui. Ela deu uma oferta maior que todo mundo. Ela deu aquilo que ela tinha de melhor dentro de si. Por que dinheiro é espiritual? Porque Jesus mediu o coração das pessoas com relação ao reino através da oferta naquele momento. Ele estava olhando e ele falou assim, olha, eu vi hoje uma fé extremamente grande na vida dessa mulher, porque ela tinha pouco, e do pouco que ela tinha, ela ainda pegou praticamente tudo e entregou para Deus. Vai acompanhando comigo essa ministração para nós entendermos onde Deus quer nos levar nessa noite, para nós não sermos vítimas desse mal, em hipótese alguma desse mal chamado avareza. A nossa oferta, ela expressa aquilo que está dentro do nosso coração. Quero te dar um outro exemplo, que dinheiro é espiritual. Quem aqui viveu na época do Collor de Mello, lá no começo da década de 90? Quem já era adulto naquela época, muita gente já tinha dinheiro no banco e tal. Tinha uma nota de 50 mil cruzeiros reais naquela época. Põe para mim aqui. 50 mil cruzeiros, que era essa nota. Vocês lembram dessa nota aqui, ó? Época do governo Sarney para o Collor. Olha o que eles estamparam lá. Uma mulher que é chamada de baiana, e embaixo uma mãe de santo. E umas igrejas atrás, uma história. Ali vocês estão vendo uma figa?
um monte de imagens bastante duvidosas com relação à bênção de Deus. Foi um pouquinho antes do começo do governo Collor, essa nota começou a circular no nosso país. Veio uma das piores e indescritíveis crises no nosso país. Aí teve uma outra nota também, a de 10 mil cruzeiros. Põe para nós aí. Olha a figura que foi colocada ali, olha. Uma cobra engolindo outra cobra. Que figura linda, né, gente? Para botar num quadro, botar no quarto, para ficar olhando a noite inteira, né? Uma serpente devorando uma jararaca. É aquele dizer, né? Aqui é a cobra engolindo cobra, né? Olha lá. E aqui em cima do 10 mil a cabeça de uma serpente. Ali, estão vendo ou não? E no decorrer da nota várias cobras ou vários corpos de cobra sendo desenhados. E lá em cima umas escamas de cobra. Estão vendo ou não? O que representa a cobra na Bíblia, hein, gente? Representa Satanás, a voz do diabo. Lá no começo de tudo, quem que foi usado para levar a mulher ao erro e ao pecado, a desobedecer a Deus, que falou contra a voz de Deus? Deus falou, não toca naquela árvore. Veio uma cobra, uma serpente, falou assim, pode tocar na árvore, porque Deus está querendo te enrolar, Eva. É que se você comer dessa árvore, você vai ficar esperta, seus olhos vão se abrir. Verdade, verdade. Só que era o próprio Satanás, o pai da mentira, que falava com Eva e levou a humanidade a uma decadência. Mas Jesus consertou isso, vindo entregando a sua própria vida. Queridos, desencadeou-se, pode tirar a imagem, um processo de grande crise no nosso país, quando essas cédulas começaram a circular, meados de 89, 90, 91, um momento em que houve um dos maiores roubos aos cidadãos brasileiros, pelo próprio governo, quando tirou o dinheiro da poupança e fez-se um empréstimo compulsório, furtando as pessoas, roubando sem a presença, sem o consentimento delas. Imagina, você tem 5 mil reais guardado na poupança, você está lá colocando um pouquinho todo mês, você amanhece, não tem nada na conta, o governo tirou tudo. Foi isso que aconteceu, gente. E muitos que estão aqui, que são aí, estão na casa dos 35, 40, lembra disso aí. Queridos, Deus, olhe para mim, redobre sua atenção para você entender. Estamos na metade, já vamos partir para a reta final. Deus sempre trabalhou na Bíblia com números, com animais, com formas, com a natureza, com aves, com montes. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Te comparou a um monte. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Te comparou a uma águia. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus comparado a um leão, a um animal. Embora nós também somos animais racionais. Jesus então, ele vai lá e dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Números, trabalhou com números. Amém ou não, gente? A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Números. Existe um livro na Bíblia, inclusive, que chama Números. Então Deus sempre trabalhou com essas coisas, nós não podemos ignorar esses fatos. Que quando as nossas cédulas foram entregues nas mãos do inimigo, colocando ali imagens abomináveis, a crise se instaurou de uma forma terrível no país. Queridos, redobre sua atenção, volte seu olhar aqui para frente, para que nós possamos receber. Nós vivemos num país em que tudo que se planta dá. Você já reparou isso aí? País maravilhoso, elogiado e cobiçado por muitas nações, a forma de como o nosso país produz com facilidade. As coisas de Deus nós discernimos espiritualmente, então fique atento no que Deus tem para a tua vida. Nós poderíamos ser a grande maior nação da terra. Existe uma pesquisa que diz que se acabasse toda a comida e toda a produção do mundo inteiro, o Brasil sozinho, com o que produz, conseguiria alimentar o planeta durante 10 anos, extraindo água do nosso país, extraindo comida do nosso país. Então nós temos um país onde você mora, num país onde você pode ser extremamente bem sucedido e abençoado. Você tem um Deus que pode fazer de você essa pessoa, amém ou não?
Por isso eu estou pregando essa palavra nessa noite. Queridos, nós então ricos aí em água, em minerais, em plantas, cai um caroço de feijão no meio da calçada ali, só aquele pouquinho de terra já nasce um pezinho de feijão ali, não é assim que acontece em casa? A gente até arranca, né, as plantinhas da beirada, porque no meio do cimento ela vai brotando em qualquer vãozinho e nasce. É condição climática que nós temos, é terra boa para produzir. Agora as más línguas dizem que aqui é o país da corrupção, está lançando maldição no nosso país. Aqui não é o país da corrupção, embora exista a corrupção. Dizem que aqui é o país do carnaval, está repreendido, aqui não é o país do carnaval. Dizem que é o país do futebol, embora muitos gostem de futebol, mas aqui não é o país do futebol. Dizem que aqui é o país da idolatria, que tem uma santa que domina o país. Aqui não é um país idólatra, esse país é do Senhor Jesus. Aqui é o país de Jesus Cristo, aleluia. Só temos um Senhor. Nós temos que profetizar sempre que aqui é o país da corrupção. Você fala, não, aqui é o país de Jesus. Aqui é o país do futebol, vamos fazer. Não, aqui primeiro é o país de Jesus, depois vem os times aí. Jesus primeiro, depois o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Vasco, o Grêmio, o São Francisco, o Rio Verde. É Rio Verde aquele que tinha ali embaixo? Enfim, primeiro Jesus, primeiro o nosso Senhor. Queridos, o nosso país, ele recebeu uma bênção muito grande, que é lembrado por muitas pessoas convertidas. Quando houve uma votação em 1946 para instituir Israel como nação novamente, precisava de uma votação da ONU e foi nomeado um homem, um brasileiro, para estar representando o Brasil naquela votação que era, segundo o estudo, de 93 nações, onde 46 votaram a favor da Constituição de Israel como nação e 46 votaram contra, e o voto do brasileiro fez a diferença, elegendo Israel novamente como uma nação, dando dignidade a Israel. Isso trouxe uma bênção para o nosso país, porém, muitos não entenderam essa realidade, não sabem aproveitar a bênção que está sobre nós. Saiba de uma coisa, querido, as bênçãos que estão prometidas na área financeira para a igreja, elas não vão acontecer lá no céu, porque lá é rua de ouro, lá é tudo lindo, maravilhoso, lá nós não vamos precisar de bênção financeira. Tudo que está prometido financeiramente dentro da Bíblia Sagrada é para você desfrutar na sua vida aqui na terra, não é para depois que você morrer, é para desfrutar agora. Quem recebe isso, dá um glória a Deus aí. E a gente ouve sempre sobre as promessas. Queridos, quero partir aí para a reta final. Eu ainda vou ficar bom ainda para usar um tablet. Aleluia. Vai orando aí pelo seu pastor. Queridos, o que Deus está trazendo para nós aqui, nesse tempo, você talvez vai ouvir falar sobre finanças só o ano que vem novamente, um culto específico para isso. Mas o que Deus está trazendo para nós aqui é para você ficar de boca aberta. Você ficar, sabe, você ficar realmente, falar assim, puxa vida, é Deus na minha vida, Deus purinho na minha vida. Teve um homem chamado Zacarias, ele foi pai do João Batista, né? Diz que uma vez ele chegou assim para orar, entrou no templo lá para orar, e o anjo chegou e falou com ele sobre o filho que viria, né? Que ele seria pai, e o que aconteceria na vida dele. A Bíblia conta que ele saiu lá de dentro, as pessoas olhavam para ele e falavam, o que aconteceu? Ele tentava falar e não conseguia, ele saiu mudo. É isso que vai acontecer com você. Você não vai conseguir falar nem contar aquilo que Deus vai fazer na tua vida, mas só que eu quero que você receba isso em nome do Senhor Jesus. Recebe isso aí em nome do Senhor Jesus. Sabe o que é isso, querida? É você receber tanto que você fica de bobeira. Eu falei que ia trazer o pastor Wilson aqui. Não, o nosso pastor Wilson aqui, o pastor Wilson lá do Itaim, ele viria aqui na nossa conferência. Acabou vindo o pastor Vinícius por uma questão de conflito de agenda. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu achei muito propício nesse mês, e que eu ouvi, ficou gravado na minha vida, e eu mudei a minha forma de pensar. No dia que eu ouvi essa ministração, eu quero compartilhar uma parte da ministração que eu aprendi com ele, eu quero compartilhar com vocês. A gente tem aí as nossas notas hoje. Eu falei ali que tinha uma mãe de santo ali na nota, tinha cobra, né?
Mas a gente começou a viver depois um tempo de prosperidade. Nós vivemos no nosso país. Na época que foi implantado o real, lembra? 94, que as coisas se estabilizaram. Antes tinha uma inflação que era assim, gente. A inflação, eu lembro, eu cheguei a ganhar 15 milhões por mês. Eu tive carteira assinada, escrito lá 15 milhões, porque era muito dinheiro, né? Mas não era de reais não, viu, gente? Era de cruzeiros, não sei que moeda que era. Eu sei que você ia comprar, por exemplo, se fosse comprar uma calça, hoje custa 100 reais, vai uma calça, uma média, 100 reais. Você ia lá, hoje, quanto que tá essa calça? Tá 100 reais. Aí você ia embora e falava, depois da manhã você fala, vou lá buscar aquela calça de 100 reais. Aí você chega lá, a pessoa fala, é 120 hoje. Não, já 120? Poxa vida, então eu vou voltar, vou trazer mais 20. Aí você voltava 2 dias depois, não, agora é 150 essa calça. Fala, que isso? Mas era assim, gente. Era assim, não? Era uma inflação quase que diariamente. As coisas aumentavam de uma forma absurda. Depois de 94, o nosso país, não estou falando que foi um homem que fez, não estou fazendo apologia a nenhum político, estou falando do que Deus fez na nossa nação. Havia uma inscrição que foi criada no final da década de 80 que dizia assim no nosso dinheiro: Deus seja louvado. Vocês lembram? Vocês já perceberam isso? Tem até hoje escrito assim, ó, Deus seja louvado. Já viu isso no dinheiro? Só que o nosso país é chamado de país laico. O que é um país laico? Um país que não pode fazer apologia nem ênfase a nenhuma religião. Cada um segue o tipo de religião que quiser. Então, muitos questionaram o fato de colocar o nome Deus seja louvado, mas na nota de dólar está escrito assim: in Jesus, ou in God we trust. Em Deus nós confiamos. E baseado nisso, foi trazido para o nosso país a seguinte frase: Deus seja louvado. Foi colocado no nosso dinheiro no final da década de 80. E a nossa moeda em 94, ela recebeu figuras de animais no seu anverso. Por exemplo, vamos dar uma passadinha rapidinha por todas as notas. A nota de R$2 recebeu uma tartaruga. A nota de R$5 recebeu uma garça. A nota de R$10 recebeu uma arara. A nota de R$20 recebeu um macaco, mico-leão dourado. A nota de R$50 recebeu uma onça. Uau! E a nota de R$100 recebeu uma garopa. Paga para mim? Queridos, no Antigo Testamento eu comecei falando que o sacrifício a Deus era feito através de animais. O que é espiritual se discerne espiritualmente. Eu estou dizendo a vocês que dinheiro é algo espiritual. A nota de R$2, ela tem uma representação. Põe para mim a nota de R$2. Entendendo que os animais representam um sacrifício, o resultado do sacrifício representa o mover de Deus na nossa vida. Então, uma tartaruga, o que ela representa? A tartaruga representa alguém apressado, não é assim, ó? O que a tartaruga representa? Ela é lenta, devagarinho, se mexer com ela, ela esconde a cabeça ali, fica quietinha, depois ela sai devagarinho, ela anda devagar. Anda devagar ou não? Representa a lentidão. Quando ela vive na água, ela vive em águas rasas. Ela não vive em águas profundas. Ela pode até dar um nado numa água profunda, mas ela gosta de ficar no raso, na água quentinha. Queridos, muitas vezes quando isso tem um vínculo muito grande, eu entendi isso como uma palavra revelada. Muitas vezes quando nós queremos apresentar algo a Deus, nós temos que entender esse significado do que apresentamos a Deus. Eu nunca estipulei um valor de oferta e todo culto, você tem que ofertar tanto, não, porque isso a Bíblia não ensina. Não sei quando é uma oferta alçada, como no caso para os brinquedos das crianças. Mas a gente sempre incentiva você a fazer a melhor oferta. Como você gostaria que viesse uma bênção, uma resposta de Deus para a sua vida? Em forma de uma tartaruga? Você pediu hoje, aí chega daqui uns 3, 4 anos, Deus começa a te responder. Bom, quando a gente faz uma oferta, nós enviamos uma mensagem através daquilo que está estampado na nota que nós apresentamos. Não deixe a palavra fazer curva. Entenda bem. Aí tem uma outra nota que é a de R$5. Aí ali vem uma garça. E eu comecei a estudar sobre a garça. O que é esse animal aí? Embora ele não ande devagar como uma tartaruga, mas é um animal que come pouco.
Ele come pouquinho, tem uns bicão comprido, mas ele come pouca coisa, coisas pequenas, animaizinhos pequenos. Até diz que o preferido dele são pequenos anfíbios. Por exemplo, ele não come um sapo grandão, não, isso é muito para ele. Pega o sapinho pequenininho. É uma ave que gosta, ela não escolhe lugar, para ela tá tudo bem. Tanto é que se você andar aqui na Marginal Tietê, em alguns pontos tem garça, em pleno rio Tietê, que é todo poluído. E outra coisa que a garça tem é que ela é pega em alguns momentos. Se você ver uns documentários sobre garça, ela é pega em alguns momentos fazendo isso aqui, ó. Ela baixa e aí ela levanta. Aí ela baixa de novo, ela levanta. Ela baixa, ela levanta. Ela baixa, ela levanta. Ela não para descansar. Ela não sabe se ela quer ficar embaixo ou se quer ficar em cima. Ela tem uma representação também. Pouca coisa. Você quer pouco ou muito na sua vida? Pouca coisa, não escolhe lugar, tanto faz viver no laguinho limpinho, quanto também no Tietê poluído. Não sabe se está embaixo ou levanta, igual aquele lá que a gente brincava quando era criança, né? Morto, vivo, aí ficava, né? Abaixa e levanta. Quem brincou disso aí? Foi só eu? Não, um monte de gente aí. Aí vai melhorando, e muitas vezes é a forma profética que nós fazemos na nossa vida. Aí tem uma outra nota, nessa aí veio como é que é o nome desse bicho aí? A arara, ela já tem uma qualidade a mais que essas outras que nós apresentamos. Ela nunca está no chão. A arara, ela sempre está em alguma árvore. A arara tem uma outra qualidade. Segundo os estudiosos das araras, ela fica com o casal de arara. Eles costumam ficar a vida inteira juntos até morrer. Vocês já viram falar disso? Mesmo esses que são criados soltos, eles têm fidelidade. Então o araro lá, o homem, ele não fica hoje com essa arara, amanhã aquela outra, né? Não, ele escolhe uma ali, ele fica, ali tem os ovinhos, né? Eles cuidam dos filhotezinhos. É uma característica da arara, fidelidade. Queridos, a gente começa a entender algumas coisas que estão estampadas dentro daquilo que é espiritual e que passa nas nossas mãos. Aí vai indo um pouquinho mais para frente, tem uma outra nota de R$20. Que bicho que é aquele ali? É um mico-leão dourado, é uma espécie de macaco, né? É um macaquinho, simpático que só. Esse macaco é um dos poucos, chamado de mico, né? Um dos poucos micos que conseguiu fugir da extinção. A maioria das raças de mico, eles foram extintos. E o mico-leão dourado, ele resistiu a essa extinção. Ele é um macaquinho que é muito esperto, ele não gosta de ficar andando no chão para não ser presa de ninguém. Então ele procura beber água, aqui não tem mais planta no altar, né? Mas ele bebe água normalmente na água que fica nas folhas das grandes árvores no alto. Para que ele não desça. Então é um animal extremamente ligeiro. Uma outra questão do mico-leão dourado é que ele é muito apegado à família, eles são organizados como família. Ele, até bem grande, é muito apegado à mãe. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eles têm também uma obediência grande a um chefe. Normalmente a família dos mico-leão dourados é composta de 6 a 7 membros. E tem um chefe que dá ordem para eles se reunirem através de um assobio. Quem já viu o mico assobiando aí? Alguns já, né? Ele assobia e a família se reúne ali. Eu vejo, o que esse macaco nos traz de lição? Ele é um exemplo de família, de organização, de características que nós pregamos constantemente relacionadas à família. Está estampado na nossa nota de R$20. Vamos lá, gente, precisa ganhar tempo, me dê mais alguns minutos aí. Nota de R$50, tem uma? Aquela lá que o Brendo me emprestou ali, tá rugindo lá, né, Leão? Leão não, Brendo, aí. A onça é tida como o animal ou o ser vivo mais rápido das Américas. Nenhum animal corre tão rápido, tem uma velocidade tão grande quanto a onça. Queridos, e muitas vezes o que acontece, agora a gente fala de 2 animais assim que são fantásticos. A gente olha a diferença da onça para tartaruga.
A gente busca algumas coisas na nossa vida, na nossa vida financeira, e as coisas são assim, elas parece que dão 2 passos para frente e dá 1 para trás. Aí depois dá mais 2 para frente aqui e mais 1 para trás. Isso quando não dá 2 para frente e depois dá 1, 2, 3 e volta, estaca de novo e parece que a gente não consegue sair do lugar. A gente está dizendo aqui, a gente está procurando te ensinar que quando você permite Deus fazer parte daquilo que é melhor e que há na tua vida, você vai desencadear o melhor de Deus para a tua vida. Se queremos que a nossa vida caminhe com uma velocidade maior, nós devemos rever nossos conceitos na vida financeira sobre aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Aí tem mais uma nota aqui para a gente fechar, que é a de R$100, que tem uma garopa. Essa aí o pessoal não vê muito com muita frequência, né? Pode cortar para nós a imagem aí, filho. Pode botar outra, o banner aí. O peixe na Bíblia, ele representa prosperidade pura. O peixe, ele é um animal que representa limpeza. Você nunca viu um peixe fuçando um lixão aí, já? Não. Normalmente, se tiver uma água poluída, ali não tem peixe. Peixe, ele sempre está em água limpa. E a garopa, especificamente, é um peixe de alto mar. Segundo alguns pesquisadores aí, é um peixe que chega a ter 2,5 metros de comprimento, ou seja, ele em pé é mais alto, bem mais alto que um homem, e pode chegar a pesar até 300 quilos uma garopa. Só se encontra em alto mar, ele não fica em água rasa, ele não fica de bobeira, parece mesmo com a nota de 100, né? Ele não fica de bobeira nas praias, no meio das pedrinhas, né? Para se pescar uma garopa, geralmente ela está a 100, 150 metros de profundidade e ela faz a sua habitação no meio das pedras que existem nos oceanos. Então ela habita um lugar seguro, um lugar extremamente limpo. E a gente aí fala assim, para pegar ela é difícil, né? Mas aí, queridos, a gente tem uma representação também, e com isso aqui eu encerro a minha palavra. Quando a gente vai entregar uma oferta a Deus, a gente vendo aqui a evolução de cada uma das notas, vendo o que aconteceu antes do plano real, que estava estampado no nosso dinheiro, que chamava Cruzeiro Real, a forma espiritual que ali foi estampada e o que deflagrou no nosso país. E depois a gente vendo em um tempo diferenciado o que tem acontecido no nosso país. Pastor, mas a gente está vivendo uma crise novamente. Essa semana a pastora falava comigo o seguinte, a gente estava no trânsito, ela disse assim, você já reparou que hoje não existem muitos carros antigos, muitos carros podres? Antigamente tinha muito carro com buracão de podre assim atrás, né? Muitos carros enferrujados rodando aí no trânsito. Ela disse, não, você reparou que hoje os carros, a maioria são carros mais novos, né? Melhor conservados, que estão andando. É uma mudança que aconteceu no nosso país realmente nos últimos 20 anos, na frota de carros do nosso país. Queridos, o que eu estou querendo levar a igreja a entender é o seguinte, essa crise aconteceu, eu quero falar da minha vida, porque não adianta eu falar do que eu fico sabendo da vida dos outros. Eu não experimentei essa crise em nenhum momento na minha vida. Não houve mudança na minha vida financeira, nos meus negócios. Eu que trabalho com vendas, eu continuei vendendo e continuo vendendo a mesma coisa que sempre vendi. O ano passado experimentei um milagre no meio do ano, no final do ano, que eu não experimentava há muito tempo, de uma alavancada nas vendas. Tenho hoje trabalho para fazer além da minha capacidade de produção e tudo que eu faço vende. Queridos, sabe o que eu quero dizer a vocês? É que a bênção de Deus precisa estar na nossa vida. Eu tenho aqui na igreja pessoas extremamente abençoadas, pessoas que são fiéis, que caminham conosco aqui, que são mantenedores dessa obra, que fazem a diferença nesta obra e que são abençoados nos seus lares. Tem as lutas, tem a dificuldade, luta muitas vezes com uma enfermidade, com um problema familiar, com outro, mas tem a sua vida financeira abençoada, equilibrada e está vendo evolução na sua vida.
E nós queremos trazer essa consciência à igreja de fidelidade e banir esse mal da nossa vida de avareza. Nós não podemos, em hipótese alguma, continuar servindo a Deus, mas ter um outro Deus que nós servimos e que dizemos: olha, esse eu amo, esse eu não divido com ninguém. A maior prova da conversão de um homem é quando ele é convertido na sua área financeira. É uma das partes mais difíceis que o homem tem. Uma vez foram tirar uma foto, o pai e um menino, um garotinho. Aí a hora que o fotógrafo estava na frente deles ali preparando, naquela era para um retrato, né? Estava tirando um retrato. Aí falou para o menino assim: põe assim a mão na cintura do seu pai, abraça bem ele, para mostrar que vocês têm bastante intimidade como pai e filho. Aí o pai falou assim: não, peraí, quer mostrar que ele tem intimidade comigo? Peraí, filho, enfia a mão no meu bolso aqui. Enfiou a mão do menino dentro do bolso dele e falou assim: agora pode tirar a foto, porque quem tem acesso ao meu bolso tem intimidade comigo. Queridos, muitas vezes o que acontece com a nossa vida, Deus tem acesso a muitas áreas da nossa vida, mas Deus não tem acesso às nossas finanças, porque nós não permitimos. E quando Deus não tem acesso às nossas finanças para nós entregarmos na mão dele, Ele não tem acesso às nossas finanças também para acrescentar o que Ele tem para acrescentar na nossa vida. Então, quando nós levamos a igreja a esse entendimento, nós temos uma igreja curada nessa área, nós temos uma igreja abençoada nessa área, nós temos uma igreja que prospera, que cresce e que conquista. Essa reflexão sobre as cédulas eu deixo para você pensar, para você refletir e para que você tome uma atitude no momento em que você vai apresentar a Deus uma oferta, que você entenda o que eu estou apresentando ao Senhor. Coloque-se em pé, por favor, meu querido e minha querida.